Preocupação é o sentimento mais ineficaz que existe. Viva sem se cobrar pelo amanhã ou sofrer pelo ontem, isso que é viver plenamente. É só começar que o medo passa. Não adianta sofrer por antecipação. Isso é coisa da sua cabeça. Pra que tudo isso? Nem aconteceu nada? Se você é alguém ansioso, você já ouviu alguma dessas coisas. Frases tão comuns que até param de fazer sentido e de vez em quando até irritam por causa do tanto de vezes que você ouve. Até porque só você sabe o que você passa com a sua mente. Mas hoje eu vim te mostrar o valor de tudo isso e o porquê de todas essas coisas que você ouviu serem verdade. Quer dizer, deixa eu só... Pronto, agora sim. Vamos lá. Geralmente, quando a gente tá ansioso sobre alguma coisa, seja sobre algo no trabalho, um relacionamento, um novo projeto, ou até algo relacionado à nossa saúde, o que a gente mais faz é pensar sobre um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. E se eu for demitido? E se ela me largar? E se isso não der certo? E se isso for grave? E agora eu te pergunto, o que todas essas frases têm em comum? Eu diria que é um medo muito grande de perder algo que você tem ou de não conseguir o que você quer. Mas o mais importante de tudo é notar como nós ficamos fissurados em coisas que não temos controle de resolver. Tipo, olha aqui. E se eu for demitido? Não é você quem decide se você vai ser demitido ou não. E se ela me largar? Não é você que decide. E se isso não der certo? Você nunca vai ter garantia 100% de que algo vai dar certo. Não é você que decide. E se isso for grave? Não é você que decide. Perdemos todo o nosso tempo simplesmente parados, criando cenários apocalípticos na nossa cabeça e sofrendo com isso. Às vezes até com a desculpa de que estamos prevendo o futuro ou tomando cuidado pra não deixar o pior acontecer. Mas isso é só pra mascarar o quão assustado a gente tá por dentro. Enquanto isso, você olha ao seu redor e parece que só você é o maluco lunático que fica preso na própria cabeça ponderando esse tipo de situação. E se você compartilhar isso com alguém, geralmente ouvimos coisas como: para de pensar nisso, você tá sofrendo por algo que nem aconteceu. E bem, é verdade, mas não resolve o problema. Na verdade eu diria que faz o contrário. Se dizem pra você parar de pensar nisso, a única coisa que vai acontecer é que você vai adiar o inevitável. Você até pode se forçar de um jeito artificial a não pensar naquilo, mas eventualmente essa preocupação vai voltar. Você vai querer se distrair pra evitar pensar, até porque, já que você não sabe a causa e muito menos a solução daquilo, acaba que a gente precisa de distrações pra conseguir lidar e seguir esse grandioso conselho, que inclusive pros outros parece tão fácil. Parece tão fácil só não pensar no que te assusta, tão fácil deixar de se preocupar. Dá a impressão de que você não tá vivendo de uma forma livre igual aos outros. Que você tá sempre preso, sem aproveitar a própria vida. Que sempre tem algo te impedindo de ter uma satisfação maior. E isso coloca a gente em uma situação perigosa. Porque a gente vai acabar chegando em um ponto onde progredir é sinônimo de algo ruim. Por que seguir em frente se cada novo passo traz pensamentos catastróficos? Por que tomar riscos que trazem uma vida satisfatória se você acredita que tá destinado a falhar? E não existe coisa mais assustadora do que ter medo de viver. Mas é claro, existem motivos pra isso. Somos ensinados a ter ansiedade. Quando você era uma criança, por exemplo, se você tivesse uma situação desconfortável ou perigosa, o que você fazia? Por exemplo, vamos supor que você tem 6 anos de idade. Seu pai é um alcoólatra e sua mãe, graças ao estresse, desconta toda a raiva dela em você. Certo dia tá chegando a hora de você ir pra cama e seu pai tá chegando em casa depois de ir pro bar. Como você sabe que ele tá vindo do bar? Já aconteceu outras vezes. O cenário daquela situação já é completamente familiar. E agora você sente algo que nem você sabe o que é. A única coisa que você sabe é que você tem uma missão: sobreviver. Você não pode irritar seu pai e você tem que evitar que sua mãe fique estressada. Por quê? Porque já aconteceu isso antes. Você já entendeu o padrão. É a definição de aprender. Aconteceu tantas vezes de forma repetida que você fixou isso e já sabe exatamente como esse dia vai funcionar. E agora vem a pergunta: como é que a gente faz isso? Deixa eu pensar em todos os cenários possíveis e encontrar a melhor forma de eu me comportar para eles não ficarem bravos comigo. E é nisso que a sua mente aprende que é melhor pensar do que agir. Em algum momento da nossa vida, a gente precisou aprender a se preocupar. Mesmo que os sintomas de verdade só surjam na adolescência ou quando você se torna um adulto, a origem tá na infância. Você aprende que precisa estar sempre alerta, planejando cada passo e prevendo tudo o que pode acontecer. Até porque o mundo é um lugar perigoso. Pelo menos o mundo que te obrigavam a viver. Então, a ansiedade não é o seu inimigo mortal. Na verdade, ela quer ser a sua amiga. Mas o que acontece é que ela não sabe diferenciar uma época da vida pra outra. Se coloca na situação dessa criança de 6 anos. Como você sobrevive a essa situação? Quais são os seus recursos como uma criança? Você pode conversar, você é independente financeiramente, você pode argumentar com seus pais, você pode criar um espaço físico ali pra não te incomodarem, você pode impor limites, você pode tomar alguma ação? Não, você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é pensar quais são todas as formas que eu tenho pra amenizar essa situação. Bom,
Eu tenho que deixar meu quarto limpo pros meus pais não brigarem comigo. É melhor eu ficar em silêncio pra ninguém se irritar. Eu tenho que guardar os meus brinquedos que eu deixei no chão porque minha mãe não pode se estressar. Eu já fui no banheiro? Eu já tomei banho? Será que eles vão brigar hoje? Será que eles vão gritar muito? E se eu contasse algo engraçado pra deixar eles felizes e ninguém brigar? Se eu fosse melhor na escola, eles não ficariam tão bravos. Pensamos em todos os cenários possíveis para tentar evitar que qualquer coisa ruim aconteça, e nisso a gente desenvolve incontáveis distúrbios da nossa mente. E agora você se torna um adulto. E o aprendizado que você absorveu quando era criança foi que você não resolve os problemas. Você quebra a cabeça de tanto pensar neles para ficar preparado para qualquer cenário. Só que quanto mais você pensa, mais você fica paralisado. E mesmo que a gente perceba logicamente que apenas ficar se debatendo mentalmente não vai nos levar a lugar nenhum, a gente continua. Porque é como o nosso cérebro aprendeu a funcionar. Essa sensação terrível que a gente chama de ansiedade faz com que a gente crie em nós mesmos uma necessidade por controle da situação. E é por isso que a gente não consegue lidar com ela, já que durante a vida toda a gente apenas tenta controlar e prever, mas nunca tolerar o que a gente sente. A gente nunca para em um canto e tentamos descobrir, ok, por que eu tô sentindo isso? Como nunca paramos para descobrir a origem de tudo, a gente fica sem ideia do que fazer. E isso, além de só gerar mais ansiedade, ainda deixa não só você confuso, mas também as pessoas ao seu redor. Por que você só não fala de uma vez com seu chefe? Por que você só não chega nela de uma vez? Por que você não resolve isso logo? E agora, além da sua própria mente te destruir com cenários infernais e dúvidas infinitas, o ambiente externo também te atrapalha. Você se culpa porque os outros fazem parecer muito fácil, enquanto você não consegue tomar ação. Aí você começa a se perguntar, por que eu não consigo fazer nada? Porque você só aprendeu uma forma de lidar com os problemas. Pensar em todas as infinitas possibilidades e se adaptar a qualquer merda que vem até você. E aí uma coisa muito perigosa começa a acontecer. Já que você não resolve seus problemas, eles crescem. Quando eles crescem, alguns dos piores cenários que a sua mente criou podem acabar se tornando reais. E agora que você ficou meio que bonzinho em lidar com esse tipo de situação, já que você pensou nela 1 milhão de vezes, a sua mente pensa: olha aí, tá vendo? Ainda bem que a gente pensou em cada detalhezinho que podia ter acontecido. Tá tudo dando errado, igual eu tinha dito. Isso cria em você uma necessidade por controle. Você já percebeu como muitos relacionamentos abusivos funcionam? Eu tenho medo que ele ou ela termine comigo, então eu vou fazer de tudo pra que isso não aconteça. Eu vou fazer ela jurar nunca terminar comigo. Eu vou pensar em 1000 formas de fazer ele criar uma ideia de que ele precisa ficar comigo pra sempre. Controle. Se eu posso controlar a situação, ela não me assusta. Se eu posso deixar a casa organizada e ficar em silêncio, meus pais não vão me maltratar. Se eu posso fazer com que meu parceiro nunca termine comigo, eu não preciso ter medo. Mas é aí que tá. Não funciona. Você não controla o mundo. Mas a gente tenta mesmo assim. Continuamos tentando controlar tudo. Mas é impossível a gente controlar o mundo ou as outras pessoas. Arrume a casa o quanto quiser, manipule alguém o quanto quiser. Você pode tentar influenciar o resultado com o maior esforço que você conseguir. O único desgastado da história vai ser você. Pode até usar esses pais como exemplo. Ou você acha que as pessoas que te ensinaram a ser assim também não ficaram totalmente desgastadas a vida inteira. É como elas aprenderam a agir. E acredite em mim, provavelmente vem do mesmo lugar que o seu. Sua ansiedade não é irracional, ela existe. Seus medos são reais e tão longe de serem idiotas, inúteis ou frescuras como todo mundo e a internet adora afirmar pra você. Ou melhor, a esse ponto, até a gente se afirma isso. Que você tem algum problema, que você não vai conseguir e que com certeza se você fosse mais corajoso ou forte, você não sofreria dessas coisas. Mas é mentira. Você não tá quebrado, sua mente funciona perfeitamente. Ela aprendeu a como sobreviver em um cenário extremo. E isso é a maior prova disso. A mente funciona da melhor maneira que ela sabe. E quando a gente para de presumir que a mente tá quebrada, é que realmente a gente tem poder sobre ela. Então, a culpa não é sua. Seja um pouco mais bondoso. Autocompaixão aumenta a sua qualidade de vida, reduz a ansiedade, ajuda nas suas relações, aumenta a inteligência emocional, aumenta a sua compaixão com outras pessoas e, além de tudo, também traz benefícios físicos, melhorando a sua saúde como um todo. Então não, ficar com medo de enviar uma mensagem, ficar com medo de se apresentar, de iniciar um projeto ou iniciar alguma atividade não é idiotice ou frescura, e muito menos sua culpa. Mas, mesmo não sendo sua culpa, ainda é sua responsabilidade. Entenda como seu cérebro foi condicionado, volte ao passado. Como foi a sua criação? Associe como o que você viveu antigamente te afeta hoje em dia. Claro, sem se martirizar, você não tá fadado a desgraça pra toda a eternidade porque você teve uma criação ruim. Analise se antes você tinha medo que sua família fosse ficar brava com você por fazer algo e hoje em dia você evita fazer as coisas por medo de decepcionar alguém. Se parece que você tem que sempre se justificar, que sempre a sua mente cria os piores cenários possíveis. Tudo isso que você reproduz hoje foi aprendido no passado. Esses pensamentos não surgem do nada.
Inseguranças têm motivos, têm origem, e enquanto você não for a raiz da questão, isso sempre vai voltar e você vai continuar deixando de viver a sua própria vida. Que, aliás, é outra coisa que causa mais ansiedade. Inexperiência só te deixa mais ansioso. Você, no fim, vai precisar agir de qualquer jeito, engajar em atividades e viver no presente. Entenda que o medo do ato geralmente é muito pior do que o ato em si. E mesmo que você já tenha ouvido isso aqui umas 903 vezes, não deixa de ser verdade. Até porque a mente não gosta do que é bom, ela gosta do que ela conhece, entendeu? É aquela palavrinha que ronda a internet o dia inteiro. Zona de conforto. E se você não se permite conhecer, não se permite agir por causa dos seus sentimentos, você só vai evitar mais e mais qualquer situação que te cause ansiedade. Quanto mais você se esquiva, mais ansioso você fica. Ficamos o tempo todo tentando controlar a situação ou fugir dela, e acaba que a gente nunca constrói a capacidade de tolerar a ansiedade. Se caímos em uma situação onde, por exemplo, temos que conversar com alguém que não é próximo de nós e aquilo nos deixa ansioso, se a gente evitar isso pra sempre, o que você acha que acontece com a nossa capacidade de tolerar a situação? Exatamente, ela cai. Sendo bem sincero, ela some, porque você tá tentando controlar a situação. E se a situação tá controlada, estamos seguros, disse o cérebro. Aprenda a tolerar sensações ruins. Eu vou me concentrar por 5 minutos sem precisar me distrair com alguma coisa. Eu vou entrar naquela conversa por 5 minutos e eu não vou pegar meu celular na mão pra fugir da realidade ou fingir que eu não tô desconfortável. Toda vez que algo do tipo acontecer com você, para tudo e presta atenção da onde vem aquilo e o porquê você sente isso. Não deixa a ansiedade controlar seu comportamento. Eu vou fazer com que essa pessoa não termine comigo. Eu vou me esconder o máximo possível, porque aí eu não vou precisar sofrer. Fazer isso é justamente o que vai piorar a sua situação. Imagina a ansiedade como um bichinho. No início ele é fofinho, minúsculo, inofensivo. Cada vez que você se esquiva de uma situação ruim, ignorando as suas emoções e simplesmente fugindo delas, é como se você alimentasse ele. Quanto mais você foge, maior ele fica. Como um petisco de 2 em 2 horas. E não só fugir, mas qualquer forma de tentar anestesiar esse sentimento vai alimentar a ansiedade. Ou você acha que quando você sente uma dor estranha no corpo e já vai correndo pro Google procurar o que é, você tá fazendo algum bem pra sua própria cabeça. Qualquer coisa que force uma situação onde você se sinta melhor de uma forma não natural, ou seja, tentar aliviar a situação de uma forma forçada ao invés de só aceitar aquele sentimento, você nunca vai curar a sua ansiedade. Simplesmente vai acalmar ela momentaneamente até ela voltar de novo, agora maior e mais forte. Afinal, você andou alimentando ela muito bem recentemente. Então, pra curar isso, a gente precisa deixar ela esfomeada. Olha como a gente fica desesperado por validação alheia quando uma situação social assusta a gente. Como a gente pesquisa a lista inteira de sintomas do que tá sentindo no Google tentando se diagnosticar com a nova doença rara do século que atingiu só e somente você em 1 milhão de anos nunca antes descoberta. Não é? Olha, existe uma chance... Vai cagar! Note todas as vezes que você precisa de um estímulo que não vem de você mesmo pra sua ansiedade passar. Nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Concentra em sentir o que tá crescendo dentro da sua mente, mas não faz o que ela quer. Esse tipo de ação vai criar distância entre você e a sua emoção. E pra conseguir deixar de ser controlado e dominado por emoções, você precisa criar esse espaço. Porque ele traz uma coisinha que o seu cérebro tá buscando há muito tempo, só que de uma forma que não funcionava, chamada... E outra coisinha também, chamada... Tá, mas é só isso que eu tenho que fazer então? Notar? Sim, porque o problema principal que a gente enfrenta nessas situações é que a gente sente a ansiedade de uma forma muito forte e somos controlados por ela sem nem saber. Ela nos faz fugir de situações, buscar aprovação, paralisa a nossa mente enchendo-la de pensamentos, porque ou você tá correndo atrás de acalmar a sua ansiedade alimentando ela, ou você tá pensando nisso sem parar e perdendo todo o foco na sua vida, ou você tá pensando em como a ansiedade é ruim, ou como as pessoas te enxergam, ou como vai tudo dar errado, ou como você não consegue fazer nada. Sua mente foi desenhada para buscar o equilíbrio. Você não fica eternamente satisfeito por ter ganhado a competição de soletrar aos 12 anos de idade. Da mesma forma que se você derramou água na sua calça quando você lavava as mãos na escola aos 13 anos, a ansiedade daquele momento não vai durar até os seus 70. Ter controle das suas emoções é quase que um jogo de paciência, pra ver quem desiste primeiro. E é por isso que ela é a sua melhor arma. A mente naturalmente quer voltar pro estado natural dela. E quem tira ela desse estado somos nós mesmos. Que, aliás, seria ótimo se a gente pudesse falar exatamente sobre isso. Ansiedade tem muito a ver com o nosso próprio ego, que é um assunto muito maior e no futuro eu com certeza vou me aprofundar mais nisso, mas o importante agora é a gente perceber que grande parte dos pensamentos catastróficos tem sempre a ver com o eu.
O que as pessoas vão achar de mim? O que vai acontecer comigo se eu fizer isso? E se eu passar vergonha? E se ele não gostar do que eu fiz? O que vão dizer de mim se eu largar esse emprego? E um bom caminho pra encontrar uma rota melhor pra isso é se desconecte. E daí se essa pessoa não gostar de mim? Ah, era o que faltava. Agora o sabichão tá falando pra eu parar de ligar pro que os outros pensam. Olha só que gênio. Agora só falta falar que é pra... Cala a boca. Imagina como seria a sua vida se você não tentasse o tempo todo moldar a percepção dos outros sobre você. O tanto que você poderia fazer, o quanto você poderia aproveitar os momentos felizes e não deixar os ruins te destruírem. Quanto potencial você tem dentro de você mesmo e que você não deixa florescer por causa dessa sua camada protetora. Lembra? Volta. Reflita sobre o que tá acontecendo. Se desconecta desse ego, se desconecta da sua imagem por um segundo. Para de se levar tão a sério, a sua aura, ou sei lá. Você não tem que ser o bonzão sempre. Se questione. Quando foi que eu aprendi que as pessoas precisam gostar de mim sempre? Perceba na hora que acontece. No momento exato que o medo começar a tomar conta de novo, você precisa notar. Ok, eu tô com medo disso acontecer. Mas por quê? Quando eu aprendi isso? E daí se isso acontecer? O medo do ato é pior que o ato na maioria das vezes, não é? Não busque afirmações externas, validação ou qualquer método forçado de reduzir seu estresse. Você vai, sem perceber, se viciar em aliviar sua ansiedade dependendo dos outros ao seu redor. Vai ser aquela pessoa que quando tá errada muda de assunto ou deixa de viver porque tem medo de passar vergonha. Quando você cometer um erro bobo ou se atrapalhar em algo, nota o surgimento da ansiedade. Perceba como uma parte de você tá sedenta por uma confirmação de que o que você fez de errado não é nada demais. Algo que você devia determinar, e não os outros. E por fim, não se apresse para resolver a sua ansiedade. Quando a gente fica apressado e falhamos no que a gente quer resolver, isso só faz com que mais vergonha e emoções ruins apareçam, drenando uma energia sua que nem existia, e isso se torna um ciclo. Menos energia, menos progresso, mais frustração e mais ansiedade. E quanto mais rápido tentamos correr, mais rápido nós vamos cair. Por isso que o primeiro passo para lidar com uma situação como essa é parar e respirar. Sua capacidade mental tem mais prioridade do que seu progresso. Claro, não tô dizendo que você precisa masterizar todas as suas emoções antes de dar o primeiro passo em algum objetivo que você queira. Afinal, é muito fácil a gente acabar usando isso como desculpa para procrastinar mais ainda. Eu não vou começar a estudar hoje, eu tô muito estressado. Não vai ter como eu ir pra academia hoje, eu tô extremamente ansioso. Sendo que, na verdade, muitas vezes, a ação é a cura. O que aflige você e eu não tem nada a ver com estarmos doentes. O que nos aflige é que vivemos nossas vidas como amadores. A solução? Virar um profissional. Sabe quando a gente fica naquele foco absoluto, onde tudo à sua volta se apaga e a única coisa que importa é aquilo que tá na sua frente? Como se tudo ali fizesse sentido? A sensação de que é pra você tá fazendo aquilo, naquele lugar e naquele momento? Então, muitos de nós nem se lembram da última vez que isso aconteceu. Talvez até venha o pensamento de que isso nunca aconteceu e que você é incapaz de experienciar isso. Mas nesse ponto eu acho que você já sabe quem que tá gerando esse raciocínio. Enfim, ansiedade é basicamente energia acumulada e pensamento acelerado, onde você muda de foco a cada segundo e ao mesmo tempo não consegue realmente se focar em nada, porque você tem muitas preocupações na cabeça, e além delas tem também as suas crenças que acabam com qualquer chance de se recuperar. Eu só vou começar esse projeto quando eu me curar da ansiedade. Eu não consigo fazer isso agora porque eu não consigo me concentrar. Aí você joga sua tarefa pro famoso amanhã e ele nunca acontece, o que só aumenta isso e gera mais uma disso aqui. A verdade é que a melhor forma de lidar com a sensação de que tá tudo dando errado é ir atrás de resolver, é agindo. O fato de você agir em direção a algo já vai te proporcionar uma paz absurda. Mas claro, nem tudo são flores. Todos nós já percebemos que na maioria das vezes, mesmo fazendo algo, parece que não adianta de nada. A gente vai pra academia, ou estuda, ou trabalha, mas a gente não se sente bem e satisfeito. Afinal, ainda tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos relacionamentos, aprender a cozinhar, estudar, se aprofundar no seu hobby, praticar um esporte, aprender uma nova língua, melhorar sua comunicação, sua pele, sua voz, seu cabelo, seu rosto, sua postura, sua força, seus negócios, trocar a foto do Instagram, mandar um áudio no WhatsApp, ler um e-mail, terminar de ler um livro, ir ao banheiro, comer, dormir. A estrutura computacional da anedonia consumatória. Você não entendeu nada do que eu disse aqui, né? Nem eu. Mas é o nome de um estudo feito pela Universidade de Londres, no Reino Unido, que vai ajudar a gente a entender essa aberração que eu acabei de falar. Ou pra ficar mais claro, essa aberração. Basicamente, nesse estudo eles queriam entender por que as pessoas não se sentem motivadas mesmo que elas se esforçassem. Mesmo fazendo as obrigações que elas deviam estar fazendo, por que parecia que a cada dia ficava mais difícil de ir atrás dos seus objetivos, ao invés de ficar mais fácil. Então, eles chegaram nessa conclusão aqui. Mas claro, como a gente não lê 30 artigos científicos por dia, vamos simplificar e deixar essa situação toda aqui entendível.
Temos a pessoa A e a pessoa B. As duas têm como objetivo autocuidado, como por exemplo, fazer exercício, cuidar da pele, do cabelo, enfim. E também tem como outro objetivo a carreira, que vai ser medido aqui por avançar no trabalho, como subir de cargo. Então, do lado esquerdo é um emprego lixo e do lado direito é a carreira dos sonhos. Enquanto que embaixo seria um autocuidado terrível e em cima é ter o corpo que você sempre sonhou. Esse estudo mostrou que mesmo que as duas pessoas tenham feito o exato mesmo progresso em carreira, a pessoa que tem o autocuidado mais concluído vai sentir mais prazer do que a pessoa que fez exatamente o mesmo progresso que ela. E isso pode ser substituído por qualquer objetivo. É como se as duas pessoas tivessem ganhado, 50 pontos de progresso. Mas a pessoa A sente que fez 50 pontos de 70, enquanto que a pessoa B sente que só fez 50 de 100, porque ainda falta, ainda tem outro objetivo a ser concluído e que tá incompleto. Quanto mais coisas você tenta resolver, menos satisfação você sente por concluir uma delas. E faz sentido, se eu tenho 10 coisas pra fazer e eu faço uma delas, eu não me sinto incrível, eu me sinto o cara que fez uma coisa só de 10. E isso reflete totalmente na gente, nas pessoas ao nosso redor. Você inclusive já deve ter visto alguém assim. Meu Deus, tá tudo dando errado com a minha vida. Eu não consigo fazer mais nada. Sabe, é claro que você não vai se sentir bem independentemente do que você faça. Se você não tem relacionamentos, não tem dinheiro, não tem um propósito, tá infeliz com o corpo, tá infeliz com a sua personalidade, qualquer progresso que você faça em qualquer uma dessas áreas vai ser tido como nada. É uma gota em um oceano. Você foi atrás de resolver uma coisa que te incomodava, mas a parte do seu cérebro que diz, bom trabalho, é isso aí, vamos fazer isso de novo amanhã, que é a parte do cérebro que é extremamente ativa em todo mundo que você admira, tá presa. E somos nós que prendemos ela. É quase que um ato consciente. Você pode se focar em apenas um objetivo. Você pode reduzir essa carga mental absurda de querer que tudo esteja no lugar logo. Por exemplo, quando você tá afundado no entretenimento. Tá, vendo o 8º episódio seguido da sua série favorita, ou jogando no seu computador. Ou fazendo uma outra coisa aí que eu também prefiro não mencionar. No que mais você tá pensando? Compara. Você fica pensando, meu Deus, mas e todos esses outros jogos que eu ainda tenho que jogar? Nossa, mas e todas as outras séries que eu ainda tenho que ver? Ainda faltam tantos episódios pra terminar essa. Tá entendendo? É por isso que entretenimento e principalmente jogos, ou até os famosos vídeos curtinhos que derretem o cérebro, são tão atraentes. Eles te fazem esquecer do resto, eles te tiram desse gráfico, virar algo individual. Série é série, jogo é jogo e p***, fia. Não tem ansiedade ali, você se foca no que tá fazendo na hora. Ou como você já leu no Instagram 20 mil vezes, você tá no presente, você vive o presente. Agora, você senta a bunda na cadeira pra estudar e pronto. Sua cabeça já te coloca nesse maldito gráfico com 1 trilhão de outras coisas pra fazer. Afinal, como a gente já aprendeu antes, você tem que pensar em todo o cenário que pode dar errado, né? Aí acaba que você tem uma experiência terrível, mesmo fazendo progresso. E é claro que você não vai querer fazer isso de novo. Quem que vai querer passar por isso de novo? Por isso, dê valor à ação. Reduza seus objetivos. Você não vai fazer tudo o que você quer tão rápido. Conclui uma coisa, ou pelo menos deixa ela perto de ficar pronta, e aí sim adiciona outra. Nesses tempos de agora, que a gente adora se comparar, tá aqui uma boa situação pra fazer isso. Sabe aquela pessoa que parece que é incrível em tudo que faz? É exatamente isso que aconteceu com ela. Claro, provavelmente ela era criança quando começou e ela não planejou aquilo. Mas a vida dela se construiu dessa forma. E agora que ela já tem uma bagagem de vários objetivos concluídos, não acontece essa sobrecarga absurda que muitas pessoas fazem em si mesmo. Onde simplesmente se focar em sair do seu trabalho ruim arrumando outra fonte de renda não basta. Você tem que fazer isso, entrar em forma, aprender um instrumento e aprender uma língua nova ao mesmo tempo. É claro que vai ser terrível. Liberta a parte de você que te empolga, que reforça seu comportamento. Da mesma forma que você aprendeu que ficar parado se desesperando é a melhor forma de viver, você também pode aprender que agir em detrimento das suas circunstâncias que é a melhor forma de viver. Que se dane se você for ficar gordo ou magro por mais 1 ou 2 anos. E daí que você não vai estar tocando violão ano que vem? Foca no que é mais importante pra você agora. Prioridade é muito superior à eficiência. Se você quer saber, priorizar as coisas é mais eficiente do que ser eficiente. Focar em 1 ou 2 coisas de cada vez e ter paz mental traz muito mais progresso não só na sua vida, mas como na sua saúde e bem-estar. Priorizar 1 ou 2 atividades importantes que vão melhorar a sua vida é infinitamente superior a ouvir podcast de produtividade indo pra faculdade no metrô enquanto lê as 48 leis do poder. Desiste de ter controle das coisas. Mesmo que assuste, na verdade é uma liberdade imensa. Você não manda em nada, você só manda nas suas ações. Você manda justamente na cura. E não nas coisas que causam o problema. Respeite a sua mente. Ela não é disfuncional, quebrada, doente, você não é maluco. Ela só quis te ajudar no passado. E se você não for seu aliado,
quem mais que vai ser? Então, ao invés de se condenar toda vez que você se sentir mal e lutar esse cabo de guerra a cada segundo na sua mente, de criar cenários apocalípticos a cada preocupação, se comparar com pessoas que tiveram uma vida completamente diferente da sua, querer dar um passo maior que a perna ou buscar soluções rasas e temporárias que não batam na origem do problema, e sim em como você pode se aliviar na hora, busque a sua resposta. Se questione, entenda de onde vem, não seja controlado pelo que você sente e respeite seu próprio tempo para você melhorar. Porque aí sim você vai poder progredir, alcançar todas as metas que você quiser e finalmente começar a viver a vida no mundo real e não no mundo que foi ensinado para você.